Sejam todos muito bem-vindos, espero que vocês estejam com uma ótima semana. Essa é a live que a gente faz junto com o Centro de Diabetes da Santa Casa de Belo Horizonte, com a nossa equipe, com alguns membros da equipe. Hoje nós convidamos a Cristine, Mãe Pâncreas, para a live. E hoje a gente vai falar sobre transtornos alimentares e diabetes. Pessoal, então essa é a Cristine, Mãe Pâncreas. Bom dia, bom dia. Está hoje nessa live. Essa live, Cris, ela é do ambulatório da Santa Casa de Belo Horizonte, que a gente tem nosso programa de educação em diabetes até a pandemia. Ele acontece toda quinta-feira, por volta das 10h30, 10h40, e faz parte do atendimento do nosso ambulatório. Com a suspensão das atividades, a gente já viu aqui que tem muitos pacientes nossos que estão conseguindo entrar, outros assistem, né? Depois, o que fica gravado. Eu estou perguntando aqui, ó, Cris, depois você vai explicar, pessoal, o que é Mãe Pâncreas. Eu tenho uma turminha aqui perguntando, né? Então, a gente continuou fazendo o nosso programa de educação, só que agora por forma de live, até a gente poder realmente se aglomerar novamente, tá? Então, pessoal, Ou vontade de aglomerar, né? A Cris se apresenta e aproveita e fala o que é Mãe Pâncreas, né? Que eles já estão perguntando. Então, pessoal, eu tenho 3 meninas. E a Lívia, que aliás está fazendo aniversário hoje, a Lívia, ela está fazendo 8 anos hoje. E ela, quando ela tinha 1 ano de idade, ela foi diagnosticada com diabetes tipo 1. Mãe Pâncreas é o nome que a gente carinhosamente dá para nós mães que funcionamos como sensores, sensores guiados pela maternidade. Então a gente fica gravitando como sensores das células beta aí e aplicando insulina quando necessário. Mais ou menos isso, funcionando como um pâncreas. Muitas pessoas não gostam desse nome, eu respeito a opinião, mas é um nome carinhoso, porque assim, como é algo que a gente faz, como toda mãe faz de tudo para o filho, né? Então, funcionar como um pâncreas é uma forma carinhosa. Então, tem alguns memes que falam assim: meu filho, eu serei o seu pâncreas e você será o meu coração, entendeu? Mais ou menos isso. Então, daí nasceu. E o Instagram Mãe Pâncreas nasceu da ideia de alguns alunos falando comigo: por que você não faz um Instagram para ajudar outras mães? E aí nasceu o nome Mãe Pâncreas. Hoje, quando a gente abre o Instagram, tem muitas Mãe Pâncreas, porque todas nós nos denominamos assim, né? Então, pessoal, a página da Cris é muito legal. Então, na hora que sair daqui, quem for meu seguidor aqui na Diabetes Saúde, vai lá e curte @Mãe Pâncreas, tá bom? Então, Cris, hoje o nosso convite é para a gente poder falar um pouquinho sobre os transtornos alimentares. Então, até pedir para o pessoal aí colocar se sabia de alguma coisa, se eles conhecem, se eles já leram alguma coisa sobre os transtornos alimentares. E aí eu aproveito para te perguntar aí com a sua comunidade. Como que é a experiência, os relatos da sua turma e dos seus seguidores em relação a transtornos alimentares e diabetes, Cris? A gente ouve falar muito de 2 situações. Primeiro, que é a diabulimia, né? Das meninas que param de aplicar insulina para emagrecer. Então a gente ouve as mães comentando muito isso. E uma outra é a compulsão por doce, ou então ficam comendo escondido. São coisas assim que a gente ouve muito falar. Eu não sei de onde deriva, aí você vai poder explicar bem, melhor, né, como deriva, como surgem, mas a gente ouve falar muito. Eu fico muito preocupada, até porque eu estava até conversando outro dia com a Débora, né, numa live, sobre a restrição extrema que algumas mães fazem. Eu fico pensando se isso não acaba favorecendo essa compulsão depois. Então, são várias coisas, pessoal, e o objetivo da gente trabalhar, né, nós temos um grupo que chama Gestalo, que é o Grupo de Estudo de Transtornos Alimentares e Obesidade.
junto com a nossa equipe da Diabetes Saúde, com a equipe do ambulatório da Santa Casa. E o nosso objetivo também é alertar as pessoas para um problema da saúde mental que as pessoas não conhecem bem. Então, os transtornos alimentares são doenças, né, relacionadas à saúde mental. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter essa clareza. E nós temos diversos transtornos alimentares. Claro que a gente não vai conseguir falar e explicar até os mais raros. A gente vai falar um pouco sobre o geral para que as pessoas tenham esse entendimento e fiquem alertas, principalmente as mães pâncreas, né? Essas mães pâncreas, as que precisam ficar mais alertas para poder ajudar, né? E difundir esse conhecimento, porque parece ser raro um transtorno alimentar, mas na verdade eles não são diagnosticados. Por isso que a gente não vê um número grande. E as equipes de saúde, elas precisam se preparar para saber sobre o transtorno alimentar, porque senão ela não sabe nem perguntar durante um atendimento sobre o transtorno alimentar, né? Então a gente vai falar sobre eles em geral, depois a gente vai associar esses transtornos com o diabetes, tá? E com a obesidade, né? Porque são duas doenças endocrinológicas muito próximas, diabetes e obesidade. Então, o transtorno que a gente tem mais comum é o transtorno da compulsão alimentar, né? E aí a gente precisa definir bem, e aí até um alívio para muitas pessoas, definir o que é uma compulsão alimentar. Porque quando a gente come muito, às vezes a gente fala assim, tô compulsiva, tô comendo demais, eu tenho compulsão alimentar, eu acho que eu me emagreço por causa disso. E aí, quando a gente vai entender o que é a compulsão alimentar, a gente sabe que a maioria das pessoas não tem exatamente episódios de compulsão alimentar. E o que é um episódio de compulsão alimentar, gente? O que caracteriza um episódio de compulsão alimentar? É comer uma quantidade de comida exagerada, que seria muita comida para qualquer pessoa, né, que esteja dentro do peso, que esteja acima do peso, que seja uma criança, que seja uma adulta. É uma quantidade exagerada em um pequeno espaço de tempo, em períodos de 1 a 2 horas. Então, não é porque domingo você acordou, ficou de camisola e passou o dia inteiro frequentando a cozinha, que você pegou um chocolate, pegou um suco, pegou um pão, pegou um bolo, que você tem compulsão alimentar, né? Quando as pessoas têm esses hábitos que saem muito da rotina e que pode parecer um exagero, ela pode ter o que a gente chama de comer transtornado, né? Não é um hábito alimentar normal e nem é uma quantidade normal você passar o dia inteiro mastigando. Mas isto não caracteriza uma compulsão. Esse é o famoso beliscar toda hora, não é isso? O comer transtornado passa por essas coisas, né? É um hábito alimentar que não é mais adequado, que já pode ser prejudicial, mas não é uma compulsão alimentar, um episódio de compulsão alimentar. Então, o episódio de compulsão alimentar é comer demais em um pequeno espaço de tempo, a ponto da pessoa se sentir mal, achar que vai vomitar, ficar regurgitando aquela comida. E também, após esse episódio, a pessoa se sente como? Culpada por ter comido demais, né? Com aquele peso na consciência, triste por ter comido demais, se sentindo realmente, não se sentindo bem por ter feito, né, aquela refeição exagerada. Quando esses episódios acontecem, pelo menos uma vez por semana, nos últimos 3 meses, aí você tem um diagnóstico de transtorno da compulsão alimentar, tá? Então é importante entender isso, porque às vezes a pessoa tem um episódio desse uma vez por mês, na hora de uma frustração, né? Na hora de um desespero,
na hora de alguma frustração da vida, de uma perda de um emprego, de uma pandemia. Isso não é um transtorno de compulsão alimentar. É um episódio isolado, E, tá? doutora Janice, como a gente pode desconfiar se o nosso filho está fazendo isso ou nossa filha está fazendo isso? Quais são, assim, as dicas que você dá para a gente identificar? Porque nem sempre a gente vai ver ele fazendo isso, né? Muitas pessoas que têm o transtorno da compulsão alimentar tendem a fazer isso como hábitos noturnos de alimentação, quando estão sozinhas dentro de casa, né? Por quê? Porque as pessoas têm vergonha daquilo. Só que isso, gente, é uma doença. E por que a gente precisa entender o transtorno da compulsão alimentar como, novamente, como um diagnóstico da saúde mental, né? Um diagnóstico psiquiátrico, na verdade, que passa no consultório de vários profissionais de saúde. Então, esse transtorno da compulsão alimentar, ele não pode estar relacionado, gente, por exemplo, na hora do diabetes, com hipoglicemia. Concorda comigo, Cris? Por quê? Porque na Sim, hora com certeza, porque dá uma fome intensa, dá uma vontade, dá uma fissura, digamos assim, né? A glicemia baixa. Exatamente. E naquela hora, você tem o quê? Um desespero, uma sensação de morte iminente, da hipoglicemia grave. Você quer o quê? Comer, 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 comer para melhorar. Então, o episódio não pode estar relacionado com outra situação assim, tá? Então, isso é uma coisa importante. Então, o que as pessoas precisam fazer? Primeiro, gente, saber o que é. Para você ter uma noção, por exemplo, se você está escutando essa live e você está tendo episódios de compulsão alimentar, ou seja, comendo quantidades exageradas em um curto período de tempo, pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses, e aí a classificação, né, vai de leve a grave, de acordo com o número de episódios por semana, tá? Então, você caracterizou isto, procure uma equipe especializada em transtornos alimentares. Porque transtorno alimentar tem tratamento, ele pode estar piorando muito a sua qualidade de vida, ele pode estar piorando muito os seus tratamentos adicionais. Pra você ter uma ideia, Cris, o percentual dos estudos que relacionam o transtorno da compulsão alimentar com o diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, e os quadros de obesidade mais grave varia de 30% a 50%. É muito alto. Nossa. E as pessoas estão por aí sem diagnóstico. E pior do que isso, muitas pessoas estão indo para a cirurgia bariátrica com transtorno da compulsão alimentar não diagnosticado, faz a cirurgia bariátrica e no pós-cirurgia a vida vira um inferno. Porque você tem uma doença psiquiátrica não diagnosticada, cujo mecanismo é comer. Só que você fez uma cirurgia bariátrica. Tanto vai passar mal direto. Vai passar mal direto, vai acabar engordando, reganhando o peso pré-cirúrgico, né? Então, isso é muito importante. Só que na cirurgia bariátrica, o transtorno de compulsão alimentar ele é um pouco diferente. Por quê? Tanto que as pessoas chamam de compulsão bariátrica. Por quê? Porque o volume que você vai conseguir comer não é o mesmo de antes da cirurgia. Só que o restante é igual. Você come mais do que você daria conta e você tem aquela culpa, aquela vergonha de ter comido demais. Então, um transtorno de compulsão alimentar que está não diagnosticado, né? Ele precisa ser tratado. Então, se você escuta alguma coisa sobre compulsão alimentar e suspeita que você pode ter isto, você precisa procurar um profissional de saúde, tá? Mas qual profissional de saúde, Janice? Depende, gente, né? Depende.
como eu disse no começo, o transtorno de compulsão alimentar, os transtornos alimentares, eles são doenças psiquiátricas, eles são doenças da saúde mental, tá? Então, o psiquiatra atende, mas a maioria dos pacientes estão no psiquiatra, gente? Não. Não. Vai passar primeiro pelo endócrino. Não estão. Eles estão aonde? Eles estão nos consultórios das nutricionistas, eles estão no consultório do endocrinologista, eles estão no consultório dos cirurgiões bariátricos, porque a maioria das pessoas não estão diagnosticadas, né? A querida aqui do Movimento Diva Bética, outra página aí que eu recomendo vocês visitarem, tá, pessoal? E seguir, ela colocou, a gente não pode se autodiagnosticar, claro, ninguém pode se autodiagnosticar porque você não é médico, né? Só que se você não sabe da suspeita, você não procura um médico. E aí você tem que procurar o seu membro da equipe mais próximo de você, né? Então, se você é triste quando a pessoa nem sabe que ela não sabe. Isso é muito triste. Porque ela não sabe nem perguntar. Agora, doutora Janice, tem muitas mães também que elas falam que os filhos comem escondido. E aí, às vezes, elas só vão descobrir pela glicemia alterada, né? E que escondem. E quando elas vão ver, acham o clássico, né? Aquele monte de papel, aquele monte de doces. Você acha que isso pode ser uma primeira dica para procurar uma ajuda? Porque assim, muitas vezes elas não sabem quantas vezes isso está acontecendo. Porque está sendo escondido, então, né? Entendi. Então, Cris, acho que são vários pontos que a gente precisa abordar. Primeiro, no diabetes, a falta de conhecimento educação em diabetes, as equipes de saúde, as famílias né, os profissionais de saúde, os próprios pacientes, a trazerem para a sua vida uma sobrecarga gigantesca de cobranças, né? Então, sei bem. Hoje a gente vive uma época de modismos nutricionais, grandes falas de restrições alimentares exageradas. E aí a gente precisa atentar para os fatores de risco dos transtornos alimentares. Quais são os fatores de risco? O top 10 é dieta restritiva, preocupação exagerada com peso, cobrança familiar, outras doenças psiquiátricas associadas, né? O que a gente já sabe dos estudos? Quem tem transtorno alimentar tem mais chance de ter uma doença psiquiátrica, depressão, ansiedade generalizada, transtorno bipolar. E quem tem uma doença psiquiátrica tem mais chance de ter um transtorno alimentar, né? Então, essa mentalidade, né, que a gente chama de quê? Mentalidade de dieta. A Poliana até colocou aqui, o nutricionista. Mentalidade de dieta. A pessoa acorda e dorme pensando na comida, no que vai comer. E muitas acham que isso é pensar magro. A gente ouve assim, você tem que pensar magro, mas isso é diferente de mentalidade de dieta. Acorda e dorme contando e se fixando. Porque, na verdade, quando você fala em pensar magro, é justamente não ter esse foco na comida, né? Então, o que não é? E aí, muitas pessoas, Cris, estão vivendo isto e mal sabem que isto é uma trilha que pode te levar para um transtorno alimentar. Porque as pessoas ficam obcecadas. Quantas pessoas a gente não recebe nos nossos consultórios que trocaram de nutricionistas 10 vezes esse ano? Porque nenhuma é suficiente para agradar o que ela deseja na cabeça dela. Ela acorda e dorme pensando em dieta. Um dia a dieta da lua, a outra do sol, a outra do chá, a outra do não sei o quê. Exatamente. Só que, gente, repetindo, é uma doença da saúde mental.
Você muitas vezes já está naquele novelo, naquela bola de neve, e você mal sabe que você já está em processo de adoecimento. Então, se você está ouvindo essa live e você acorda e dorme pensando em comida, ou que vai comer, ou que vai deixar de comer, abra os seus olhos, porque você pode estar no caminho do adoecimento, do transtorno alimentar. Quando a gente junta isso com o diabetes, Cris, a gente tem um problema, entre aspas, adicional. Por quê? Porque as pessoas com diabetes já têm uma rotina que exige uma disciplina maior, que passa, por exemplo, no diabetes tipo 1, muitas consultas, muitas especialidades, está sempre falando de exercício, estão sempre falando de alimentação, pode ter a contagem de carboidratos. Então, todas essas coisas que envolvem o tratamento, se a pessoa tem uma predisposição de um transtorno alimentar, estas sobrecargas, estas coisas que acontecem no dia a dia, que fazem parte do tratamento, elas também podem ser um fator de pâncreas. E fica a dica. Desencadeante. Atente para o que você fala e como você fala, né? Porque se as refeições na sua casa, a vida com os seus filhos, os momentos em família ficarem sempre girando em torno de peso, dieta, comida, contagem de carboidrato, fez certo, fez errado, fez isso, fez aquilo, fez aquilo outro, a boa intenção pode virar um fator de risco, né? Então, isso é muito importante. E por que a gente chama muita atenção das mães pâncreas? Porque a maior faixa etária acometida é as adolescentes. E, principalmente, as meninas, que nessa idade da adolescência já tem uma preocupação maior com a imagem corporal, com a mudança corporal, né? As questões hormonais. E o que é mais triste é que elas param de aplicar a insulina e elas emagrecem e as pessoas elogiam, na verdade, porque está vendo mais magra, nossa, está se cuidando, e isso acaba reforçando o comportamento delas, porque elas percebem dar certo, eu tenho um reforço positivo e muitas continuam fazendo. Então isso é muito perigoso, muito perigoso. E aí a gente vai então, já que você já tocou nesse assunto, nós vamos fazer essa transição do transtorno de compulsão alimentar para a bulimia e diabulimia, né? Porque isso é uma história, né, gente? O transtorno alimentar é uma história. E é importante as pessoas também entenderem o quê? Que as pessoas podem transitar pelos transtornos alimentares. Isso eu ia te perguntar, então quem tem um transtorno tem maior probabilidade de desenvolver a diabulimia ou necessariamente existe uma evolução ou é um risco maior? Mais ou menos, porque o que acontece? O transtorno da compulsão alimentar periódica, ficou claro para todo mundo aí, gente? Se vocês tiverem dúvida sobre esse transtorno, coloca aí, tá? Que a gente vai lendo aqui junto com a Cris. Quando a pessoa tem a compulsão alimentar, que foi aquilo que eu falei, come demais, passa mal, se sente culpada, né? Ou sente que vai passar mal. Isso é transtorno de compulsão alimentar, pelo menos uma vez por semana nos últimos 3 meses. Quando a pessoa tem isso e usa de um método que a gente chama de método purgativo para se aliviar... Peraí, cortou. Usa de um método o quê? Purgativo, que a gente chama. Sim. Método purgativo. Sim. E a pessoa utiliza disso, que pode ser o quê? Vômito, provocar o vômito depois que come muito. Então, os episódios purgativos, eles vêm logo após o episódio de compulsão alimentar. Tá? Então, a pessoa come demais, ao invés de ficar, tá passando mal, tô me sentindo culpada. Além disso, o que acontece? Ela se sente obrigada a se livrar daquilo ali que ela comeu, tá? E como que ela pode se livrar disto?
E também com a preocupação de quê? Do peso, porque essa preocupação do peso, ela norteia os transtornos alimentares, né? Então, isso é importante. Essa preocupação está sempre ali na cabeça da pessoa. Então, se ela tem um episódio de compulsão alimentar e usa de um método purgativo que pode ser provocar vômito, pode ser uso indiscriminado de laxantes e no caso do diabetes, usuário de insulina, né, principalmente as meninas aí com diabetes tipo 1, a omissão proposital de insulina para não ter ganho de peso. Ou se matar na academia para gastar aquela caloria. Então fica a dica também. Quem aí conhecer alguém que fala assim, chupei uma bala, então amanhã eu tenho que passar a manhã inteira na academia. Vou fazer não sei quanto de bicicleta. É uma coisa é você falar, a outra é necessariamente você fazer. E tem pessoas que fazem. Comem uma fatia a mais de mamão e sobe em cima da esteira e fica lá 1 hora malhando, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, quando a pessoa tem a compulsão alimentar e usa do método purgativo, ela tem, o diagnóstico passa a ser bulimia, que também precisa acontecer para ser classificado, né, como uma doença aí da psiquiatria, no DSM, por pelo menos um episódio por semana nos últimos 3 meses. Por que a gente coloca isso com essa clareza? Não é porque é só dessa forma, porque a gente também tem os transtornos atípicos. Aquelas pessoas que tiveram a compulsão alimentar, muito hoje, semana que vem não provocaram, provoca, né? Então a gente tem a interface entre os transtornos alimentares. Mas, de modo geral, a bulimia e a diabulimia são caracterizadas dessa forma. E por que a gente tem uma ressalva muito grande em classificar todo o transtorno alimentar? Porque é muito comum esse erro, sabe, Cris? As pessoas acham que todo transtorno alimentar no diabetes se chama diabulimia. E a diabulimia é a omissão proposital, porque a gente sabe também que na adolescência, os adolescentes às vezes omitem por outros motivos. Porque esqueceu, porque estava atento no jogo de videogame, porque estava no celular. Não quer dizer que a pessoa fez aquilo para compensar. Sim. Ou às vezes, ou às vezes não tem aceitação e não aplica perto dos outros, né? Exatamente. Então, para ser classificado como bulimia, tem que existir o transtorno de compulsão alimentar. Então, a gente vê muita adolescente diagnosticada como diabulimia por omissões de doses por outros motivos. E, às vezes, a pessoa é taxada como um transtorno alimentar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aí. Porque uma coisa também é muito importante. O sentimento de culpa, ele sempre existe, né? Porque ele faz parte deste processo, tá? Então, isso é muito importante. O método purgativo, nem sempre ele vem logo após o episódio de compulsão alimentar. Às vezes a pessoa teve um episódio de compulsão alimentar ontem e no dia seguinte ela passa o dia inteiro omitindo insulina, usando laxante, né? Os vômitos habitualmente acontecem logo após o episódio de compulsão, tá? E doutora, você já pegou casos de cetoacidose por diabulimia? Associado, cetoacidose? Sim. A pessoa tinha deixado de aplicar muitas vezes? Essa é uma outra pergunta. Às vezes fica sem aplicar o dia inteiro, né?
E aí é muito importante a gente ter essa clareza. Por quê? Porque muitas pessoas, além delas serem taxadas como tem um transtorno alimentar, o sofrimento, gente, que é uma doença de muito sofrimento, o transtorno alimentar. Muitas pessoas, as pessoas sofrem por usar laxante o dia inteiro, por ficar no banheiro o dia inteiro, né? Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Então, quais são as dicas importantes para os pais, né? Principalmente das adolescentes, que é o maior grupo percentual. Presta atenção no acompanhamento do peso do seu filho, né? Da sua filha. Preste atenção no comportamento. Muitas adolescentes que eram sorridentes, que eram felizes, né, que eram alegres, passam a ficar mais embutidas. Prestem atenção se o seu filho está evitando de fazer refeições junto com a família, né? Porque não são só esses transtornos alimentares. A gente está falando dos mais comuns, né? Existe, gente, o transtorno purgativo. O que é o transtorno purgativo? São as pessoas que não têm compulsão alimentar e usam de métodos purgativos para perder peso, tá? Já é um outro transtorno alimentar, que tem uma classificação mais recente, mas que a gente está vendo com cada vez mais frequência. As pessoas chegarem ao consultório usando laxante, mas aí é outro transtorno, não bulimia, tá? Então a gente tem Nossa, que ter é muito... Bulimia esse com compulsão alimentar. Transtorno purgativo é usar apenas da purga para perder peso. São coisas diferentes, tá? Então, doutora, nesse período da pandemia, deve ter piorado muito isso, porque dentro de casa, né, com essa pressão tremenda, seja financeira, seja de medo da doença, nossa, eu nem sabia que existiam tantos transtornos assim alimentares. E para você ter uma ideia, tem algumas coisas que você falou que muitas pessoas não consideram um transtorno alimentar e que pode ser, gente. Por exemplo, síndrome da alimentação noturna. Às vezes as pessoas falam o quê? Acordou à noite e está com a geladeira. Não é? As pessoas falam assim. Só que existe o transtorno da síndrome da alimentação noturna. São aquelas pessoas que fazem as suas refeições durante o dia habituais e que acordam à noite escondido e atacam a geladeira. Esses episódios são um pouco mais difíceis de diagnosticar. Por quê? Porque não pode estar relacionado, por exemplo, com jejum intermitente, né? Fiquei 12 horas sem comer e acordei à noite varado de fome. Não pode estar relacionado com hipoglicemia, né? Porque você acordou ali e foi para tratar. Então, tem que ter as exclusões para poder filtrar este diagnóstico, né? E a gente precisa ficar muito atento com a compulsão alimentar, com o método purgativo, com a bulimia, a diabulimia. Por quê? Porque para o diabetes e para a obesidade, eles estão por aí sem diagnóstico. Então, se a gente não fala... Muita gente até fala assim, Janice, você não acha perigoso? Tem gente que me pergunta. Você não acha perigoso vocês ficarem fazendo live e falando sobre o transtorno alimentar e as pessoas empolgarem e perderem peso e omitirem a insulina para perder peso? Gente, acorda. Uma pessoa que faz isso já tem um transtorno alimentar. Não é o que você vai falar ou deixar de falar que vai incentivar ninguém a fazer, não. Para você fazer, você tem que estar com o pezinho lá dentro, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Concordo. Pelo contrário, a quantidade de pessoas que vai ficar consciente de que isso é um problema, que achavam que não era e que isso é um problema,
Isso é muito importante de ser falado, muito. E por que isso? E tem, para quem não conhece nada sobre o assunto, gente, existe a Astral, a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, que inclusive nosso grupo Gestalo está participando, né, da Astral agora como foco de atendimento em Belo Horizonte. E lá tem um conteúdo maravilhoso para você poder ler, para você poder divulgar nas suas mídias sociais, para você enviar para uma pessoa que você acha que pode estar sofrendo com isso. E o que, que a gente vê na prática e nos estudos também, né? Claro. As pessoas, às vezes, escutam aqui numa live, Cris, sobre a compulsão alimentar, sobre o transtorno purgativo, sobre a bulimia, sobre a diabulimia, até acha que ela pode ter isso. Só que às vezes a pessoa se sente tão culpada e tão envergonhada, Envergonhada. como se isso Sim, não fosse imagino. uma doença. Não é um desvio de caráter, é uma doença, gente, né? Sim. A Por isso que gente muita tem que gente ter... fica. Por isso muita gente tem vergonha de falar. Muita gente tem vergonha de falar. A gente está vivendo um momento que, apesar das pessoas estarem muito sensíveis, está todo mundo muito polarizado, está todo mundo muito, muito belicoso, sabe, brigando criticando muito fácil. E aí a tendência é essas pessoas se isolarem cada vez mais se não tiver conhecimento. E se todo mundo, as pessoas, quanto maior número de pessoas entender que não tem que julgar porque precisa de tratamento, precisa de apoio, elas vão continuar se escondendo. Principalmente quando é adolescente, que é muito suscetível à opinião do terceiro, dos pares. Né? Então, assim, as dicas que a gente sempre coloca para todo mundo é, primeiro, suspeitar, falar sobre, conversar, observar as atitudes, né? Por exemplo, no caso do diabetes com transtorno alimentar, como que a gente suspeita, né? Principalmente, são aquelas adolescentes que começaram aí a adolescência, têm diabetes, vinham às vezes de um histórico no diabetes, de bom controle, começam a oscilar muito o peso, vem numa consulta, no intervalo de 2, 3 semanas, dá diferença de 2, 3 quilos para cima ou para baixo, tá? Às vezes, a hemoglobina glicada, quando o pai e a mãe tá em cima, tá melhor. Quando o pai e a mãe relaxam um pouquinho, pula para 12. Então, assim, é um contraste terrível. E eu vi aqui que tem muita nutricionista na live, Cris, e não só para as nutricionistas, como para o profissional de educação física, como para o endocrinologista, para o não especialista na saúde mental, para os psicólogos. Existe uma frasezinha que é muito importante, que vale para a vida. Muito ajuda quem não atrapalha. Então, se você não muito ajuda quem não atrapalha. Por que isso é importante? Porque se você não tem conhecimento, se você não estuda transtorno alimentar, você pode estar fazendo mais mal para o seu paciente no consultório do que... Você está incentivando ele a perder peso rápido. E ainda tem uma seguinte questão. Se você não tem conhecimento sobre o transtorno alimentar e você aumenta a cobrança em cima do seu paciente, sem investigar, sem saber que aquilo ali pode ser um transtorno alimentar, você pode estar o quê? Você pode estar jogando aquele seu paciente mais para dentro do transtorno alimentar do que ele já estava. Porque são fatores que ficam o quê? Que ficam alimentando o transtorno alimentar. Então, o acompanhamento nutricional no transtorno alimentar, ele não é baseado em ficar passando plano alimentar para o paciente toda hora.
né? Claro que o paciente com diabetes precisa ter uma noção, mas o comportamento alimentar faz mais sentido do que o restante. E às vezes as equipes, né, psicologia, nutrição, endócrino, que não estão afinados com a suspeita diagnóstica, você pode simplesmente piorar o quadro do seu paciente. Você passa a ser iatrogênico. Então, existe uma dificuldade das equipes também, né, Cris? Por quê? A gente precisa de um controle do diabetes. Não tem dúvida isso aí, né? O diabetes precisa ser controlado. No caso do transtorno alimentar, para evitar, inclusive, complicações agudas do transtorno alimentar relacionado com o diabetes. Mas se a pessoa não sabe que aquilo pode ser um transtorno alimentar, ela vai focar em quê? Em diabetes. E se a pessoa tem diabetes e tem transtorno alimentar, ela não vai ter a facilidade, entre aspas, de controlar pequenas coisas no diabetes que a pessoa que não tem transtorno alimentar, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza, né? Então, o que é a maior questão, gente? Que a gente precisa trabalhar junto esse pensamento. As pessoas não conhecem de transtorno alimentar. Não, com Então, certeza não. Se você não vê transtorno alimentar na Você faculdade, tá olhando só a ponta do iceberg em cima da água, a pontinha dele, a pessoa chega lá querendo emagrecer com a pontinha, tá olhando só aquilo ali. E aí aquela coisa, às vezes o foco tá muito ali e o próprio profissional também tá só querendo perder peso, pouco carboidrato, e fica ali naquela neura, não olha o todo. E a grande maioria, doutora, não, a grande maioria. mas qual que é a questão, Cris, que eu sempre falo com o pessoal? Hoje, como você mesmo disse, as pessoas querem viver um mundo de culpas. Alguém tem que ser culpado pelo que está acontecendo. Só que isso aí, focar, gente, anota isso. Quem foca no problema não avança, né? Isso vale para qualquer coisa na sua vida. Quem foca no problema não avança. Então, a gente sabe que existe um caminho no transtorno alimentar que não foi desbravado. Só que não adianta a gente ficar o tempo inteiro achando culpado. A gente tem que se unir, quem está lidando aí com diabetes, com obesidade, e falar sobre o assunto, estudar. Porque se você não teve essa formação na faculdade, numa pós-graduação, se você não foi num congresso e ouviu sobre isso, que também não é muito falado, né? Não, não é. Tem essa questão. Os congressos, eles focam muito na terapia, quando no diabetes, na terapia de insulina, nos tipos de protocolos alimentares ou dietas, mas realmente... Né? Então, o que acontece? A gente precisa falar para as pessoas começarem a pensar na hora que for atender um paciente no consultório, será que esse paciente que não está tendo resultado no tratamento não pode ter uma outra coisa a mais? Parar um pouco e se perguntar e ouvir aquela história. Porque também, se você não souber investigar o transtorno alimentar, você não vai saber suspeitar. Se você não suspeita, né, você não avança. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se unir como profissionais de saúde para que a suspeita num consultório de endócrino, a suspeita no consultório de um endócrino pediatra, de uma nutricionista, de uma psicóloga, na presença da suspeita, você possa encaminhar este paciente para uma equipe especializada. Então, a gente precisa se unir. Eu, Janice, não gosto muito dessa, digamos assim, dessa tirania que existe em relação ao transtorno alimentar, que eu escuto muito. Só quem pode dar diagnóstico de transtorno alimentar é o psiquiatra.
Não, porque a maioria dos pacientes não estão com eles. Você tem que saber como que um transtorno alimentar é descrito. Às Se o vezes paciente chega para você... esse corporativismo de determinadas especialidades, eles acabam prejudicando muito. Sabe por que ele atrapalha? Porque tem muita gente boa de serviço que não quer saber de estudar transtorno alimentar, porque fica escutando o tempo inteiro que quem tem que dar diagnóstico é psiquiatra. Quem é que só o paciente? Sabia que uma das coisas, você me lembrou uma coisa, na odontologia, um dos sinais que a gente percebe esse tipo de transtorno são os desgastes dos dentes. Principalmente na face lingual, que a gente chama, que é a que está em contato com a língua. O paciente que provoca muito vômito, ele tem um grande desgaste. Essa é uma dica que vocês podem, para as mães aí, para quem está ouvindo, é uma coisa mais fácil de poder verificar, né? Então, vou pôr um exemplo aqui, você que é dentista. Aí vamos dizer que você está lá atendendo, vê um paciente com aquele quadro clássico nos dentes, e você está conversando ali com a pessoa, e é muito seu paciente há muito tempo, e você entende de bulimia, você entende do sinal, às vezes você é a salvação daquele paciente. É você que vai abrir a porta para ele se tratar. Porque se a gente ficar esperando a pessoa procurar um psiquiatra para dar esse diagnóstico, gente, vai ficar mais gente sem diagnóstico. Vai ficar cada vez pior a história do transtorno alimentar. Porque se as pessoas têm vergonha e medo e não gostam de falar de transtorno alimentar, imagina de falar que vai marcar uma consulta no psiquiatra. As pessoas ainda têm muito preconceito, né? Então, a gente tem que ser mais inteligente com o profissional de saúde, né? Então, tá lá no consultório da nutricionista. A nutricionista entende sobre os critérios diagnósticos do transtorno alimentar, pegou uma deixazinha na sua consulta, escute melhor, ouça, tente investigar melhor, porque às vezes é por você que essa pessoa vai ter um destino diferente, né? E atrás de um transtorno alimentar, ou do lado de um transtorno alimentar, costumam andar juntos outras doenças psiquiátricas que precisam de tratamento, né? Então é muito importante. E aí, não é querendo amedrontar nenhuma mãe pâncreas, pelo amor de Nossa Senhora, né? Não pode, não, tem que... inclusive, as pessoas às vezes falam assim, Cristina, mas a mãe precisa saber dessas coisas? É a mesma coisa que você está falando aí, porque não é demais para a mãe? Não, se as mães souberem, elas vão falar com outras mães, elas vão ficar mais atentas, né? O conhecimento, os problemas, eles não vêm da informação, eles vêm da ignorância. Ignorância, né, por não conhecer as coisas. E outra, não adianta tentar tratar transtorno alimentar sozinho, né? Então, se eu sou uma endocrinologista que tenho casos de diabetes e obesidade toda hora no meu consultório, nas minhas clínicas, no ambulatório da Santa Casa, toda hora tem uma suspeita, porque, gente, eu sou pesquisadora, Cris é pesquisadora. Se eu leio num artigo de referência que existe um percentual alto quando se é pesquisado um transtorno alimentar e eu não tenho esse percentual no meu serviço, só significa uma coisa, que eu não estou vendo da forma correta. E a gente tem que se unir para saber o quê? Aonde é que esse povo está perdido, sofrendo sozinho. Porque essas pessoas estão sofrendo sozinhas. E por que a gente precisa ter uma preocupação maior na adolescência? Para muitos adolescentes já não é uma etapa fácil da vida. Às vezes já vem junto, porque isso é com diabetes ou sem diabetes. Às vezes já vem junto ou diabetes. Quando vem o transtorno alimentar junto, já pode vir o quê? Outras doenças psiquiátricas associadas. E aí vem o nosso risco maior, os riscos das tentativas de autoextermínio, que a gente precisa estar atento. Então não adianta ficar falando, mas Janice está falando isso de transtorno alimentar, então fecha os ouvidos. Fecha os ouvidos. Desliga a live. Desliga a live, né, doutora Solange?
eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Acho que informação é para ser levada. Informação. Quando eu comecei a fazer o Mãe Pâncreas também, as pessoas ficavam me criticando muito, né? Porque eu sou da área da saúde, mas eu não sou nutricionista, não sou médica. Então, gente, as pessoas precisam conhecer. Agora, assim, graças a Deus, a pandemia trouxe uma coisa, muita coisa ruim, mas as lives, as informações estão muito mais acessíveis. Então, eu estou achando isso tão bom, tão bom. Ou seja, gente, vamos falar de transtorno alimentar, vamos estudar, vamos nos unir, vamos pensar, né? Vamos divulgar o transtorno alimentar, porque é uma doença como outras e precisa de tratamento. E precisa de tratamento, principalmente quando ela está cheia de, eu falo que é cheia de penduricalho, né? Você tem transtorno alimentar, aí você tem depressão, aí você tem ansiedade, aí você tem diabetes, aí você tem obesidade, aí você vai enchendo de penduricalho, né? Então a gente sabe que todos os transtornos alimentares, principalmente os mais que modificam mais a vida da pessoa, como bulimia, anorexia, transtorno da compulsão alimentar, todos eles podem vir junto com outras doenças psiquiátricas. E quanto mais você associa, maior é o seu risco, né? E maior é o seu adoecimento. Então, o importante é a gente falar sobre isso, tá? Nossa, as mães precisam... Tá, Cris? Eu tô aqui, na verdade, pensando que a gente vai fazer essa live lá no Mãe Pâncreas também, porque as mães precisam ter mais conhecimento. Eu tô aqui pensando assim, meu Deus, porque a gente fica muito focado na glicemia, muito focado. Outro dia eu fiz uma live com a doutora Cristina, ela falou que tem que ver assim, a vacina está em dia, a gente perde a visão do todo focando na glicemia. Fica ali correndo atrás do rabo, mas isso é muito importante para as mães, muito importante para os nutricionistas. Isso, eu estou aqui ouvindo você falar, assim, o que a gente vai fazer agora com essa informação? Então, precisa colocar no ventilador isso, sabe? Gente, a live vai ficar gravada. Eu faço meu compromisso aqui de fazer a live com você também lá no Mãe Pâncreas, onde vocês precisarem, tá? Eu desejo de coração que vocês abram a mente de vocês para o risco de transtorno alimentar, tá? Que a gente aprenda junto, que a gente discuta, que a gente fale, que a gente melhore a qualidade de vida e a qualidade de tratamento dos nossos pacientes. Tá bom? Doutora, muito obrigada pelo convite, por esse banho de informação. Tá? Eu que agradeço. Vou grudar em você, porque adoro essa questão de absorver informação. Informação para mim é tudo, conhecimento é tudo. Muito obrigada, doutora. Então nós vamos acabar aqui, vai ficar gravado para quem entrou depois. E quem tiver perguntas, pode fazer no privado,